Olá, investidores! Hoje nós vamos falar sobre o mercado de fundos imobiliários. Para você que deseja receber dividendos já a partir do próximo mês, é muito importante que você se ligue em alguns dos pontos que nós vamos trazer aqui. E claro, para você que já investe em fundos imobiliários, mas deseja aumentar o volume recebido todos os meses, esse vídeo também é para você. Então fique ligado que a gente vai falar sobre várias coisas que tangem a análise dos fundos imobiliários, como escolher um fundo, como entender se ele está barato, como entender se ele paga bons dividendos e por aí vai. Inclusive, vou até mostrar um site online que eu uso e vários dos meus clientes e alunos também usam, para você buscar ali os fundos imobiliários e entender tudo isso que eu falei para vocês. Preço deles, entender o valor patrimonial, os últimos dividendos distribuídos, etc. Então vamos lá, sem mais delongas. Para você que não me conhece, eu sou Lucas Dyer, sou consultor de investimento CVM, o que significa que eu faço um trabalho independente com os meus clientes. Além da consultoria de investimentos que eu presto, também sou instrutor da mentoria Meu Futuro Minha Renda, onde eu ajudo os alunos a entenderem desde o mais básico até montarem uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. Então vamos lá? Vamos falar um pouco sobre esse mercado de fundos imobiliários. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e quero contextualizar um pouquinho, tá? O que tem acontecido no mercado de fundos imobiliários e o que vem impactando também esse mercado, tá? Para você que não assistiu o meu último vídeo, a gente fez uma análise até um pouco mais macroeconômica, falamos da Bolsa de Valores também, Bolsa Americana, falamos um pouco do mercado de fundos imobiliários, mas eu vou dar um pitaco sobre o que nós falamos no último vídeo, porque é muito importante para nós contextualizarmos. Então, quando a gente pega aqui a evolução da curva de juros futuro, ou seja, a expectativa que o mercado tem com relação aos juros daqui para frente, ela teve uma queda muito expressiva. Eu vou pegar um vencimento específico aqui, tá? Os juros com vencimento de 2028 para a gente fazer essa análise bem rapidinho e comparar isso com o índice de fundos imobiliários. Então a gente tinha, então ali até março uma expectativa de juros bem alto para o investidor que tivesse ali apetite de comprar renda fixa pré-fixada. Ele teria uma remuneração em títulos Tesouro acima de 13% com esse vencimento lá de 28%. E esses juros ele veio caindo, agora está num patamar ali próximo de 10,50. Hoje eu estou gravando na segunda-feira, dia 26 de junho, tá? E por que eu estou te mostrando isso, tá? Essa taxa de juros, o que o investidor faz? Bom, se eu vou ter menos juros do que eu tinha há um tempo atrás, os ativos de risco fazem mais sentido. E os fundos imobiliários acabaram se beneficiando bastante disso. Se a gente pegar o gráfico do IFIX, que seria o equivalente ao índice Bovespa dos fundos imobiliários, a gente viu esse movimento bem positivo um pouco depois de que os juros futuro começou a cair. A gente vê esse gráfico muito positivo do IFIX. Beleza, então feita essa contextualização, vamos falar sobre alguns fundos imobiliários. Eu trouxe 3 aqui pra gente, tá? 3 fundos de características diferentes. 3 fundos que atuam ali, né, em segmentos diferentes dentro do segmento de fundos imobiliários, para nós analisarmos juntos esses fundos e entendermos qual que foi o impacto neles especificamente. Então vamos lá, vou abrir aqui um site que já está aí uma dica gratuita para vocês, que é o Status Invest. Não tenho nenhuma parceria com o Status Invest, não tenho nenhum tipo de incentivo aqui por divulgar eles, mas acho que o site é muito bom, eles fazem um bom trabalho. Então, para você que quer uma ferramenta gratuita para fazer uma análise ali de fundos imobiliários e até mesmo de ações, BDRs, esse site ele funciona muito bem. Então, vamos lá. Trouxe aqui para nós um fundo de tijolo. O que significa isso? Um fundo que compra imóveis, que é o Kinea Renda. É um dos maiores fundos da indústria, o Kinea Renda. É um dos mais antigos também, um dos mais tradicionais. E ele atua na segmentação de galpões logísticos e escritórios corporativos, ou seja, aquele centro de distribuição e também aqueles prédios que a gente vê lá na Avenida Paulista, Faria Lima, Juscelino Kubitschek, por aí vai. Então ele é um fundo híbrido de 2 setores, de logística e escritórios, e de tijolo, exatamente porque ele tem os imóveis. A gente vai ver já a diferença de um outro fundo que não tem os imóveis em si, tá? Mas vamos falar dele aqui. Se a gente pega esse fundo hoje, e por isso que eu gosto muito do Status Invest, e eu recomendo que os meus alunos e clientes utilizem, a gente consegue ver
Primeiro, a evolução de mercado, né, do fundo, o que tem acontecido com ele, qual que é o valor atual da cota, ou seja, quanto que eu preciso para comprar uma cota através da sua corretora, né, do site da sua corretora ou do aplicativo, do seu home broker, e quanto que vale os imóveis dentro da carteira desse fundo imobiliário. Ou seja, a gente vê que o valor por cota patrimonial, ela está muito próxima do valor de mercado, que seria isso aqui, ó. 157 é o valor de mercado, 160,34 é o valor da cota patrimonial e esse P sobre VP é exatamente essa continha para a gente saber a proporção. Então significa, se a gente for simplificar, né, que você tem hoje a cota de mercado 2% abaixo do que vale os imóveis dentro do portfólio. Você consegue fazer uma avaliação também de qual foi o dividendo pago nos últimos 12 meses por esse fundo. Beleza, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui a gente está com um P sobre VP, né? Ou seja, o preço da cota pelo valor patrimonial 2% abaixo do valor patrimonial. Só que eu já deixei no jeito aqui o relatório da gestão de alguns meses atrás, um pouco antes de nós vermos aquele movimento da taxa de juros futuro caindo. E essa carta aqui ela foi com relação a fevereiro, ou seja, um pouco antes do juros futuro começar a cair. O preço de mercado desse fundo imobiliário era 137, quanto que o preço do valor patrimonial, praticamente o mesmo de hoje, né, na casa dos 160. O que mudou aqui? O valor de mercado do fundo ele acabou subindo bastante, subiu R$20 desde ali de fevereiro até agora, e foi exatamente esse impacto da curva de juros tendo caído, fez os fundos imobiliários subirem. E o KNRI não foi diferente, o que nem a renda, ele acabou subindo bastante. O que significa, tá? Enquanto os juros estavam mais alto, e aqui é muito importante, tá? Vocês entenderem, eu tô trazendo novamente, é mais um vídeo que eu tô falando sobre isso, essa relação entre juros e alguns ativos, especificamente aqui os fundos imobiliários. Enquanto o juros estava mais alto, você tinha os fundos aqui de tijolo, como por exemplo o Kinea Renda, e aqui eu tô usando só como exemplo, tá? Não tomem esses exemplos como uma recomendação para você comprar os fundos imobiliários que eu estou trazendo aqui hoje, tá bom? Fale sempre com um consultor de investimentos, com um profissional que entenda o seu perfil e objetivos antes de você investir. Mas voltando aqui então, significa que o fundo ele estava muito mais barato quando os juros estava alto. E agora o fundo está muito perto do preço justo. Ele não está mais caro do que ele vale, ele está perto do preço justo. Então hoje, quem vai fazer investimentos em fundos como esse aqui, a gente vai olhar alguns outros também, não estaria comprando com grande vantagem. Ele estaria basicamente pagando o preço justo do fundo imobiliário. Então, vamos fazer esse mesmo olhar para outros fundos. Então aqui eu trouxe um fundo que trabalha com galpões logísticos e escritórios, que é o Kinea Renda, e agora a gente vai olhar o HSML, que é um fundo de shopping center. Nós vamos fazer o mesmo olhar. Analisar aqui qual que é o valor de mercado do fundo hoje. Então o valor atual dele está em 92,70 e o valor patrimonial desse fundo 95,06, o que significa que ele também está 2% abaixo do valor patrimonial dele. O desconto é bem baixinho. A gente consegue ver também qual que foi a média de dividendos pagos nos últimos 12 meses. E eu já deixei a carta também de alguns meses atrás para a gente fazer essa mesma comparação com relação a esse fundo em fevereiro de 23. Se nós analisarmos aqui, o valor patrimonial do fundo, ele estava lá em fevereiro em 96,40 por cota. Hoje, segundo aqui o site dos Status Invest, ele está em 95,06. Então até teve uma pequena queda, tá? O valor patrimonial do fundo. Agora, o que mudou bastante? O valor de mercado. O valor de mercado hoje está em 92,70, enquanto que lá em fevereiro estava em 78,79 centavos por cota, o que significa que o fundo também se valorizou bastante de fevereiro para cá. E isso, o que significa? Se a gente pega aqui a distribuição de dividendos lá em fevereiro, por exemplo, do HSML, que é esse fundo de shopping center, você teve 0,74 por cota. Se nós olharmos aqui no Status Invest, qual foi a última distribuição nesse mês de junho? Foi os mesmos 0,74.
Concorda comigo que se por cota você pagou R$ 78,00 e recebeu 74 centavos no mês, em percentuais você teve um rendimento muito maior do que se você pagar agora 92? Então esse é o grande ponto aqui de nós fazermos essa análise do valor patrimonial na hora de comprar os fundos imobiliários. Quanto mais baixo do valor patrimonial você paga em um fundo, maior a tendência, maior a chance de você receber um alto dividendo no próximo mês ou nos próximos meses, de acordo com a evolução do mercado. Então, para você que quer receber já no próximo mês um dividendo maior, busque fundos que estejam abaixo do seu valor patrimonial. E por que eu disse que para você que quer começar a receber dividendos a partir do próximo mês, esse fundo é imprescindível para você? Porque se nós pegarmos, por exemplo, esses dois fundos e o terceiro que eu vou mostrar ali também, eles pagam o dividendo, e deixa eu compartilhar minha tela aqui, eles pagam o dividendo com base em quem investia no fundo no último dia útil do mês anterior. Então, como a gente está na última semana de junho, se você deseja receber dividendos em julho, você precisa começar a investir esse mês, porque a maioria dos fundos imobiliários pagam no mês seguinte, referente a quem tinha no mês atual, no último dia útil. Então, por exemplo, aqui, se você tivesse investido até o dia 31 de maio do mês passado no HSML, fundo de shopping center, você teria recebido no dia 7 de junho um dividendo. Mesma coisa no Kinea Renda. Se você tivesse investido até o dia 31 de maio nesse fundo, né? Ou seja, se você tivesse ele na sua carteira até essa data, você teria recebido no dia 15 de junho. Mesma coisa, esse fundo aqui ele já tem uma característica diferente, um tipo de portfólio bem diferente, mas a data base do pagamento também foi a mesma data, ou seja, 31 de maio foi a data base para quem recebeu dividendos no dia 14 de junho. Então aqui a gente pode também considerar que você deveria investir no fundo até o final desse mês para começar a receber dividendos no mês que vem. Por que eu disse que esse fundo aqui ele tem uma dinâmica bem diferente, né? O tipo de carteira é diferente. Esse aqui é um fundo que a gente chama no mercado de fundo de papel ou de ativos financeiros. O que significa isso, tá? Os fundos de ativos financeiros são fundos que não investem nos imóveis diretamente. Então, os fundos de tijolo, eles compram os imóveis e fazem ali a gestão, a administração desses imóveis, colocam para aluguel, recebem os aluguéis dos inquilinos e repassam isso na forma de dividendos para o investidor. Os fundos de ativos financeiros, ou os fundos de papel, como a gente chama, eles fazem estruturas de renda fixa atreladas ao mercado imobiliário. E daí eles recebem os juros dessa renda fixa e repassam os juros na forma de dividendos para o investidor. Por isso que eu disse que a dinâmica aqui é diferente. Agora, apesar da dinâmica ser diferente, essa análise de valor patrimonial, de dividendos pagos nos últimos 12 meses, data de pagamento dos dividendos, isso tudo a gente consegue fazer aqui pelo próprio Status Invest. E eu vou mostrar aqui de um fundo da Vectis, que é o Vectis Juro Real, o VCJR, que é um fundo que tem uma carteira quase toda atrelada à inflação. Então, o objetivo dele aqui é entregar dividendos que superem a inflação ao longo do tempo. Nós olharmos aqui a cota de mercado desse fundo, ela não teve uma valorização tão expressiva nesses últimos meses como tiveram os fundos de tijolo. Ou seja, vários dos fundos de papel, de ativos financeiros, não acompanharam essa valorização de mercado que tiveram os fundos de tijolo, tá bom? E se nós pegarmos aqui, por exemplo, o desconto do preço da cota sobre o valor, ou seja, aquela carteira de títulos de renda fixa dentro do portfólio, está maior. Ela está com um desconto de 6% sobre o patrimônio de renda fixa do fundo, tá certo? E aqui a gente consegue também, eu já deixei a carta mensal da Vectis, lá de fevereiro, mesma coisa, para a gente olhar junto também o que aconteceu ali com a evolução da cota patrimonial e da cota de mercado. Então, a cota patrimonial do VCJR lá em fevereiro era 94,83, enquanto que hoje essa cota patrimonial ela está em 95,50, então a cota patrimonial teve uma leve valorização, e a cota de mercado, que estava em 88,62 centavos, ela acabou se valorizando também um pouco, e hoje está em 89,75 centavos. Então, praticamente ali R$1 de valorização. Mas uma valorização bem menor
do que os 2 fundos de tijolo que eu trouxe para vocês. Esse tipo de análise a gente pode fazer com praticamente todos os fundos ali, os fundos imobiliários, para Fiagro vale também, tá? Seja de fundo imobiliário de tijolo, seja de papel, seja Fiagro, a gente consegue colocar em sites como o Status Invest, tem outros sites que você pode fazer isso. Eu utilizo o Status Invest e recomendo para os meus alunos e clientes que utilizem também. Você consegue fazer essa análise de preço sobre valor patrimonial, qual que foi o dividendo pago, qual é a data base que ele utiliza também para pagamento dos seus dividendos. Então tudo isso é possível que faça e eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo, você que quer aumentar os seus dividendos já a partir do próximo mês, a como escolher ativos que eu possa ter uma boa remuneração através de dividendos. E para você que quer começar a receber dividendos a partir do próximo mês, essa semana é muito importante porque a maioria dos fundos imobiliários pagam no mês seguinte referente a quem tinha o fundo em carteira até o último dia útil desse mês. Espero ter te ajudado. Compartilhe com seus amigos que estão interessados no mercado de fundos imobiliários, que têm fundos imobiliários na carteira, enfim. Curta também esse vídeo se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, pelo Instagram. E se inscreve no meu canal do YouTube porque, como eu disse, eu pretendo fazer alguns vídeos um pouco mais longos e mais técnicos para vocês aqui e compartilhar conteúdo e conhecimento. Valeu? Obrigado então, pessoal. Boa semana, bom final de junho para todos vocês.